Olá, meu nome é Alberto Toledo, especialista da fábrica, e hoje nós vamos estar falando sobre o tema diferença entre pneu diagonal e radial, né? É um tema bem polêmico, mas eu vou tentar passar, né, um pouquinho da diferença na prática, na aplicação, porque existe muito também a fomentação dessa diferença comercial, né? Então, eu estou passando com a prática de campo, né? Eu sou especialista de campo, então vamos lá, pessoal. A diferença é entre esse pneu radial e esse diagonal. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho a diferença, a gente tem que saber a origem disso, né? É claro, ficou claro que quem nasceu primeiro foi o pneuzão diagonal, né? Onde a construção dele, que a gente fala, a construção das lonas é em diagonal, e aqui a construção das lonas é em radial, né? A origem disso, voltando, os pneus diagonais sempre fizeram o trabalho. Qual é o trabalho do pneu? O trabalho do pneu é transferir a tração para o solo, né? Então, quanto mais peso eu tenho, mais capacidade de tração eu tenho. Só que agora chega uma hora que o trator foi crescendo, a potência foi crescendo, e esse pneu não conseguia mais transferir toda essa tração para o solo. Por quê? Porque ele precisa de uma relação, né? Igual a gente falou, aquela relação de peso-potência, ele precisa ter peso e área de contato. Então foi para isso que foi criado, né? Foi aí que nasceu o pneu radial. O pneu radial ele nasceu na necessidade de eu ter tração sem danificar o solo. O pneu diagonal, o desenho dele, né? O próprio desenho dele, ele penetra no solo e ele traciona. O pneu diagonal tem uma ótima tração também. Já o pneu radial, ele flutua mais no solo, né? Ele copia o solo, ele flutua mais, então ele danifica menos o solo. Quando a gente fala da principal diferença entre pneu radial e diagonal, muitas vezes a gente só fala da compactação. Mas não é, pessoal. Eu já vou iniciar, vou iniciar dando exemplo do nosso dia a dia no campo, né? Eu tenho na minha fazenda 2 tratores, um com pneu diagonal e um com pneu radial. E esses tratores hoje eles vão trabalhar a 4 quilômetros da sede. Isso mesmo, eu vou ter que pegar esse trator, vou ter que dirigir por uma estrada até chegar na área de trabalho. O trator com pneu radial chega primeiro. Nós estamos falando na diferença de 20, 30 minutos primeiro. Por quê? Porque a sensação de operar, de dirigir um pneu diagonal na estrada, no deslocamento, ela é muito difícil. O pneu diagonal, ele não tem amortecimento nenhum, é um pneu muito duro. Então logo você começa a acelerar, começa a colocar uma marcha, uma velocidade de deslocamento, 10, 15 km por hora, o pneu ele dá soco, ele é duro. Geralmente o pneu diagonal ele já tem uma pressão mais alta, né? Então ele fica duro, então você tem que tirar o pé. Você não consegue manter uma velocidade constante de 20 km por hora até esse deslocamento da área que você vai chegar. Já o pneu radial não. O pneu radial ele flutua mais, então como ele tem uma pressão menor, trabalha com uma pressão menor e ele copia mais o solo, é muito mais confortável eu deslocar a 20 por hora. E aí que começa as vantagens, né? No próprio deslocamento, um trator que chegou meia hora mais cedo, ele conseguiu produzir mais, né? Nós estamos falando de uma produção grande já para uma categoria de tratores. Saindo disso, cheguei no campo, eu vou aplicar isso. O que aconteceu, pessoal? Quando a gente fala de uma operação, por exemplo, de preparo de solo, não importa o rodado que você tem na frente. Por quê? Porque esse rodado, por mais que ele está danificando o solo, ele está cavucando, ele está patinando, o preparo de solo, o implemento lá atrás, que é um subsolador, por exemplo, ele está preparando o solo. Então, independente da compactação que eu cause na frente, eu não vou danificar o meu solo, porque eu vou estar preparando. Então tá aí também uma dica, né? Nós não nos preocupamos com a compactação do solo quando a operação é preparo de solo, porque eu vou estar revolvendo esse solo de novo. Então a gente fala de compactação, menor compactação de solo, quando a gente fala de uma plantadeira. Isso mesmo, quando a gente vai plantar, o meu solo ele já está pronto. Se é um plantio direto, o meu solo está em descanso. Aí eu vou chegar com esse pneu ele não pode chegar danificando, porque se esse pneu chegar danificando,
ou se ele for um pneu diagonal no plantio, por exemplo, primeiro, ele vai penetrar mais no solo, ele vai danificar o solo. Então imagina a sua plantadeira, ela está alinhada para plantar, né, 10 centímetros cada sulcador, bonitinho, né, que é a profundidade exata da semente. Imagina o pneu diagonal, ele entra rasgando o solo, removendo o solo. Por ele não ter muito contato, ele vai patinar mais, então o trator vai cavucar mais, então sua plantadeira vai ter 10 centímetros de profundidade, onde não está o rastro do pneu, e quando ela pegar no rastro do pneu, a semente vai cair a 2. Geralmente, às vezes, ela cai quase rasa já no chão ali, ó, de profundidade. É uma semente que não está protegida, né? Ela não está tendo a umidade adequada. Então, pensando no plantio, nasceu o pneu radial. Por que pensando no plantio? Porque o pneu radial, a proposta dele é ter a mesma tração sem danificar o solo, com menos compactação. Como é possível isso? Ganhando na largura, na área de contato, é isso mesmo. Porque o pneu diagonal, se ele tiver a mesma largura do pneu radial, ele tem a mesma área de contato, né? Só que ele danifica. Aí ele danificou, ele compactou. Aqui não, aqui eu tenho a combinação da flutuação e a largura compensa a tração. Então quando a gente vai falar de preparo de solo e eu tenho um rodado diagonal novo, um rodado diagonal largo, né? Vamos falar um rodado diagonal bom, você tem tração sim. Se o seu trator estiver dentro dos limites de patinagem, você não tem necessidade nenhuma de trocar esse rodado. Agora, se você vai para um plantio, sua plantadeira é mais pesada, você está tendo patinagem, altos índices de patinagem, você está danificando o solo, aí não é uma opção, aí é a regra, você ter que ter um rodado radial para ter flutuação e ter uma área uniforme para sua semente cair na mesma profundidade das demais, ok? Outro item que a gente menciona muito nas diferenças de rodado, muita gente fala de consumo, né? Ah, porque o rodado radial é mais econômico e quando a gente fala disso comercialmente, tem muito fabricante que extrapola muitos números e a gente sabe o quão difícil é você reduzir o consumo de combustível, né? Então vamos lá, a diferença do consumo de combustível de um pneu radial para um pneu diagonal, ela só ocorre quando você tem uma diferença de peso, é isso mesmo. Não tem como você ter dois tratores, por exemplo, de 10 mil quilos, um com pneu diagonal e um com pneu radial, e o pneu radial tem um consumo menor. Negativo. Ele vai ter o mesmo consumo. Porém, quando você tem um pneu radial, você tem um trator mais leve, né? Geralmente o pneu radial, ele usa no máximo 50% de água, então ele é um trator mais leve. O trator mais leve, na teoria, ele não deveria ter a mesma tração do diagonal. Só que essa tração é compensada pela largura desse pneu. Então, quando a gente fala de diminuir o consumo utilizando um pneu radial, nós também temos que diminuir o peso desse trator, né? A relação peso-potência. Tratores de pneu radial atendem normalmente a relação de peso-potência em relação de 52 kg por CV, ele atende todas as operações. Já os tratores com pneu diagonal, ele precisa estar no limite, ele está toda hora perto dos 55 kg por CV, às vezes passa disso, por quê? Para ter a mesma capacidade de tração do radial. Então, para resumir, pessoal, diferença de radial para diagonal: conforto em deslocamento, velocidade maior, ou seja, eu ganho tempo em deslocamento, que é muito comum hoje, então eu ganho mais produtividade. Aqui eu tenho tração boa também, um pneu diagonal bom, um pneu diagonal novo, para o preparo de solo, ele atende normalmente, é um pneu mais barato, então é um pneu que você tem um custo-benefício muito bom. Já para um plantio, o pneu radial se destaca, porque o trator é mais leve, você não tem a danificação do solo, a sua planta nasce uniforme, né? E no geral, quando a gente fala de consumo, que é muito importante para a gente hoje, o pneu radial é possível baixar o consumo. Por quê? No pneu diagonal, se eu diminuir o peso dele, vai faltar tração. Porque o pneu diagonal ele tem forma única. Então se eu diminuir o peso, ele tem menos tração. Aqui não. Aqui se eu pôr
se eu colocar, por exemplo, 50% de água, ou se eu colocar 10% de água, 20% de água, eu posso trabalhar com pressões baixas. Um pneu radial com pressão mais baixa, ele vai ter uma área de contato maior. E aí sim que eu vou conseguir um consumo menor. Ok, pessoal? Espero que tenha valido a dica, né? A dica prática disso daí. Aqui, ó, é possível baixar consumo e não danifica o solo. Aqui pode fazer um preparo de solo bom, custo-benefício bom. Só que para o plantio a gente recomenda um pneu radial para não danificar, para não mudar a característica do plantio. Ok, pessoal? Obrigado!